Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, você em casa acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, somos conduzidos uma vez mais pela palavra de Deus. Ela nos chama a atenção, nos cativa, puxa-nos a orelha e nos conduz sempre nos caminhos do Senhor. Disso fiquemos seguros, porque por mais que a palavra seja dura para conosco, quer nos colocar no caminho de Deus. E a oração inicial que nós rezávamos fazia um pedido, pedindo que Deus aumente a graça já acolhida, para que, purificados daquilo que nos distancia, possamos abrir o coração para os bens que o Senhor promete. Com um coração limpo, auxiliados com a graça divina, busquemos aquilo que Ele nos dá. Precisa de um coração limpo para podermos acolher aquilo que o Senhor nos concede, nos proporciona. Senão fazemos sempre outras escolhas, senão nos debruçamos em outros objetivos, outros caminhos e deixamos a proposta de Deus de lado. A leitura do Atos dos Apóstolos vai nos direcionando, nos conduzindo, propondo como precisa ser a disposição da comunidade. Desde ontem já contemplávamos a ação de um diácono, Estevão, o testemunho dele diante da provação, e hoje o testemunho diante da maior provação, a dor, a morte, como ele se comportou, como ele acolheu tudo isso, como ele se propôs nesse caminho. E ele diz palavras fortes, pesadas para aqueles que eram seus acusadores. Ele diz, dentre tantas, ele diz assim: por que a dureza de coração? Por que a insensibilidade para com o Espírito Santo? E ele diz: vossos pais agiram assim e foram reprovados, mas vocês também continuam agindo dessa maneira, continuam com uma dureza tão grande para com a ação do Espírito Santo. E por que não mudar isso? Porque a ação de Deus, vocês viram que a ação de Jesus não foi de um profeta qualquer, não foi a manifestação de um líder qualquer, mas foi a ação de Deus, foi a ação do Filho de Deus agindo entre nós. E por que resistem tanto assim? Por que tanta resistência? E aí ele testemunha com a sua vida, gastando, derramando o seu sangue, é apedrejado, e ele morre assim como Jesus também morreu. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Acolha o meu espírito. E o que é importante, fiquemos com essa provocação que ele faz, a resistência. Por vezes nós também temos essa resistência ao Espírito Santo. Toda a resistência contra uma oração que precisa ser feita, toda a resistência nossa a uma obra de caridade, toda a resistência a uma docilidade para com Deus, para com o outro,
é no fundo sempre uma resistência ao Espírito Santo, porque é Ele que dinamiza, é Ele que me impulsiona a fazer a coisa boa, as obras boas. E se eu me fecho para isso, é um fechamento para essa força, para essa ação. E claro, para o Espírito Santo. E Jesus, em outra passagem do Evangelho, tem uma expressão muito forte, falando do pecado contra o Espírito Santo. Ele é mais incisivo quando diz, cuidemos, porque o pecado contra o Espírito Santo é o único que não tem perdão. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque a resistência é tão grande que impossibilita Deus agir. Impossibilita. Ficamos às vezes calejados na miséria, na fraqueza, no erro, e por isso não abrimos o coração para a graça, não abrimos o coração para os bens de Deus, mas nós queremos sempre a bênção. Então abramos o coração, então docilidade para com o Espírito Santo, para que sempre quando nos aproximarmos dele, alimentemo-nos dele que é o pão. É ele que verdadeiramente nos sacia, nos conduz, nos apresenta o caminho a ser seguido. Eu sou o pão da vida, e João no capítulo 6 se empenha em falar, em descrever sobre essa realidade. Ele é o pão da vida. Pão não é só alimento, mas pão é a minha família, pão é o nosso trabalho, pão é os nossos afazeres, é tudo aquilo que circunda a vivência nossa diária. E isso é importante, mas o que vai saciar o coração é sempre aquilo que o Senhor me dá, é sempre aquilo que Deus tem para nos conceder. Então, abramo-nos para essa provocação, docilidade para com o Espírito Santo, para com as coisas de Deus, porque elas verdadeiramente nos saciam. Sem resistência, que essa palavra nos conduza, nos oriente sempre mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja